Glória a Deus, amém? Boa noite, graça e paz, igreja. Quem gostou do vídeo? Amém. Tem tudo a ver com o que nós queremos ministrar nessa noite. Eu quero ler 3 passagens bíblicas no mesmo livro de Lucas. E eu quero falar desse tema, disciplina, porque ele tem a ver com todas as dimensões da nossa vida. A dimensão física, o corpo, a alma e o espírito. Sem disciplina você não vai a lugar algum, ou se chegar em algum lugar, com certeza não é o lugar desejado, porque a disciplina, ela coordena, ela direciona, ela dá ritmo, para que você saiba o que está fazendo, onde está chegando. E eu quero pegar o exemplo de Jesus, o homem mais disciplinado que passou nessa terra, o homem mais focado que passou por essa terra e que nos deixou a inspiração, o exemplo e a referência da sua vida. Está em Lucas 9:51, Lucas 13:22 e Lucas 19:28. Se puder colocar aqui no telão, primeiro Lucas 9:51. Diz assim: E aconteceu que ao se completarem os dias em que deveria ser Jesus assunto no céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Manifestou no seu semblante, na sua expressão facial, corporal. Jesus já dizia no seu rosto para onde ele estava indo. Lucas 13:22 diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para onde? Jerusalém. Lucas 19:28. E dito isso, prosseguia Jesus para onde? Jerusalém. Amém? Preste atenção nas 3 passagens bíblicas. Jesus está indo em uma direção para um destino definido. Ele estava indo para Jerusalém. É interessante porque essas 3 passagens, elas me ensinam muito sobre uma coisa que eu gosto. Me ensinam sobre foco, me ensinam sobre disciplina e sobre determinação. Olhando para Jesus, nós podemos entender que Jesus, ele não se movia pela pressa. Jesus se movia pelas prioridades. Diga isso para alguém que está do seu lado. Jesus não se movia pela pressa. Jesus se movia pelas prioridades. Você nunca terá disciplina se não tiver prioridade na sua vida. Quando somos movidos pela pressa, nós nos tornamos atarefados. Mas quando somos movidos pelas prioridades, nós nos tornamos missionais. Nós passamos a viver uma missão. O que você está buscando não pode ser apenas uma tarefa. O que você está buscando, o que você está almejando, precisa ser uma missão. Precisa ter tudo de você. Corpo, alma e espírito. Amém? Não pode ser um desejo, precisa ser um sonho. Eu costumo dizer a diferença entre desejo e sonho. Desejo é quando você acorda e diz assim: eu vou comer uma lasanha hoje no almoço. E aí começa a passar as horas da manhã, você diz: sabe, não vai dar para mim comer uma lasanha, então eu acho que eu vou comer um frango. Eu vou comer um galeto, é mais fácil. Eu vou ali, compro, e aí então eu almoço. E aí quando chega perto do meio-dia, você diz: rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou comer o ovo que está na geladeira mesmo, que eu não vou nem sair de casa. Desejo é uma coisa circunstancial. Vai mudar de uma hora para outra. Se estiver chovendo, vai mudar. Se estiver fazendo sol, vai mudar, porque desejo é circunstancial, sonho é ultra circunstancial. Faça chuva, faça sol,
você é o mesmo, você permanece, sua convicção se torna inabalável. É isso que gera foco, determinação, disciplina. E disciplina é o algoritmo da promoção. Você quer viver conquistas, avanços, quer subir de nível? Então tem um algoritmo, tem uma fórmula, tem uma condição, é a disciplina. Perceba, a Bíblia diz que havia no semblante de Jesus, na expressão facial, ele nem precisava falar, ele já estava dizendo no seu rosto para onde ele ia para Jerusalém, ele ia morrer naquela cruz, ele ia padecer por todos nós, e certa feita, ele contando isso para os seus discípulos, ali numa conversa mais íntima, Pedro se levanta e diz: Senhor, não fale um negócio desse, o senhor não vai morrer, não diga isso. E sabe o que ele disse para Pedro? Que seria o líder, o futuro líder da igreja: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você não aceita o que eu vim fazer aqui, você está querendo me parar, mas eu sou imparável. Sabe, a disciplina torna você imparável. A disciplina faz você romper limites, atravessar fronteiras, subir o nível. A prova de que Jesus estava em uma missão nessa terra é que ele passou 30 anos se preparando para um ministério de 3 anos e meio. 30 anos, como um bom filho, como um bom aluno, frequentando a escola bíblica, como um bom aprendiz, ali aprendendo a carpintaria com seu pai. Jesus não estava apressado, Jesus não se movia pela pressa, Jesus se movia pela prioridade. E a prioridade era a missão que ele veio fazer aqui. Imagine só, a sua mãe, alguns homens religiosos já sabiam que ele era o Salvador do mundo. E Jesus então começou a crescer, barba, começou a ficar adulto. E eu imagino que algumas pessoas da sua família, de repente, começaram a pressioná-lo. E aí, Jesus, você não é o Salvador do mundo? Já tem 20 anos, 25, não vai fazer nada. Nós estamos sendo oprimidos, os romanos estão nos dominando. Se você é o Salvador. E até mesmo depois que Jesus se revelou, muitos duvidaram dele. Jesus, queridos, não se moveu por circunstâncias, não se moveu pela pressa, ele tinha que aguardar o tempo certo. Aos 30 anos, na idade sacerdotal, Jesus então é batizado por João, e ali começa um ministério de 3 anos e meio, que impactou e vem impactando a terra, até que ele volte novamente para buscar a sua igreja. 3 anos e meio, foi precedido por 30 anos de preparação, queridos. Isso me faz lembrar de uma frase que diz que se você tem 6 horas para derrubar uma árvore, passe 4 horas afiando o seu machado. Passe o dobro do tempo se preparando para isso. Invista no seu futuro. Isso é muito importante. Essa foi a estratégia que Jesus adotou. Jesus não se desviou do foco, não saiu da missão, não se distraiu no caminho, não foi influenciado por pessoas, não foi afetado pelas circunstâncias. Sua disciplina foi coroada com a maior vitória de todos os tempos, a salvação da humanidade. Jesus fez do pior lugar da terra, o lugar onde morriam os piores criminosos, era a pior sentença de morte que os romanos decretavam sobre alguém: morrer na cruz. Quem morria na cruz? Os piores criminosos. E Jesus morreu naquele lugar, sem ter cometido nenhum pecado. E Jesus transformou um lugar de morte em um lugar de passagem para a eternidade. Sabe, queridos, há pessoas que gostam de lugares prontos.
Há pessoas que gostam de coisas rápidas, instantâneas, imediatas, como disse o vídeo. Há gente que não gosta de suar. Há gente que não gosta de se quebrantar, de chorar, de pagar o preço, de fazer sacrifícios. Esse tipo de gente não vai longe. Tudo que constrói é superficial, não deixa legado, não deixa pegadas e nem sobe em pódios. Porque de fato, quanto maior ou mais suor você derramar no treinamento, menos sangue será derramado na batalha. Então, não ignore o seu treinamento. Talvez você não esteja treinando como um atleta, mas você está treinando para algo que você sonha. Eu gosto dessas imagens, das imagens dos atletas. Um filme que me inspirava muito era Rocky Balboa, e inspirou muita gente da minha época, apesar de que eu não sou muito velho, mas inspirou muita gente. E eu me inspiro nisso. Eu levanto 6 horas da manhã, de terça a sexta, para jogar futebol de salão, inspirado em me melhorar cada dia. Eu tenho uma vida disciplinada de prática de esporte, porque eu quero me superar. Quando eu estou fazendo minhas atividades, eu vejo pessoas conversando, eu vejo pessoas ali enrolando, e eu estou tentando ali ir mais longe do que eu já fui. Alguém me disse ontem que eu era muito competitivo, mas a verdade é que eu não estou competindo com ninguém, eu estou competindo com a minha versão anterior. Eu quero uma nova versão a cada dia. Eu quero algo melhor a cada dia, porque eu vivi uma fase da minha vida onde eu vivi o pior. E aqui tem jovens que estão sonhando, como o meu filho sonha. E eu digo muito isso para eles. Vocês vão precisar de foco, de determinação, de selecionar amizades, de disciplinar o tempo. Faça o que ninguém está fazendo, e você vai mais longe do que todos. Jesus fez isso, queridos. Enquanto os amigos de Jesus estavam fazendo qualquer coisa, ele estava focado, ele estava indo para Jerusalém. Me chama muita atenção disso. Ninguém conseguia pará-lo. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 2,4: nenhum soldado em missão se envolve nos negócios dessa vida, não se distrai, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo, ele usa a figura de um soldado, ele usa também a figura de um atleta, ele usa também a figura de um agricultor, porque todos eles precisam de disciplina, de foco, de determinação, de paciência, de atenção seletiva. Tem gente que deixou de se preparar por causa da idade. Tem gente que parou de viver uma vida. Tem gente que nem tem vida disciplinada. Tem gente que improvisa o dia. Você não vai chegar a lugar nenhum com improvisos. Se você está focado verdadeiramente em fazer algo, elimine as distrações, elimine os planos alternativos. Jesus passava por cidades, por aldeias, uma multidão cercava ele. Eu imagino que muita gente dizia: fica mais um pouco aqui, Jesus, para aqui nessa cidade, dorme aqui, passa uma semana. E a Bíblia diz que Jesus continuava passando por cidades, aldeias, seguindo para Jerusalém. Ninguém parava ele. Amém? Ninguém parava. E de fato, queridos, é isso que nós precisamos entender. Havia no semblante uma expressão, no rosto, uma decisão de não parar. Muitos de nós já ouvimos a expressão: a vida é curta, só não pode ser pequena. E essa verdade, ela coloca sobre os nossos ombros a responsabilidade de decidir, de escolher o que faremos com aquilo que Deus nos entregou. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus te entregou uma coisa, que se você viver isso que Ele te entregou, você vai impactar pessoas e o lugar onde você está. Nem todo mundo nasceu para ser um jogador de futebol,
Nem todo mundo nasceu para ser um pregador, um palestrante. Nem todo mundo nasceu para ser um médico. Mas você nasceu para fazer algo diferente nessa terra. E se você perceber que o futebol não dá para você, vá atrás daquilo que Deus colocou na sua vida e tenha disciplina. Se você nasceu para ser um médico, seja o melhor médico. Se você nasceu para ser um pastor, estude para ser o melhor pastor que você puder. Um músico, o melhor músico. O professor, o melhor professor. O pedreiro, o melhor pedreiro. O engraxate, o melhor engraxate da região. Você vai abrir uma lanchonete, não é para ser só mais uma, é para ser a melhor. Mira na excelência. Mirar na excelência não é mirar na perfeição, é mirar no progresso, é mirar no avanço, cada vez melhor, um pouco melhor. Eu digo isso para a minha equipe, quem trabalha comigo sabe, eu sempre chego com um novo desafio. Nós vivemos o desafio dessa arena agora. Nós estamos num desafio agora, treinando 17, talvez até 18 escritores que vão estar aqui no final desse mês, lançando um livro. Em meio a tudo isso, treinando esses escritores, e nós vamos lançar uma academia de escritores cristãos. Quem anda comigo sabe que eu não aguento ficar do mesmo jeito, parado da mesma forma. Sempre tem algo diferente aqui. Se você passar um mês sem vir aqui, quando você chegar vai ter algo diferente, porque esse lugar está em movimento. O Senhor te fez para andar para frente, os teus olhos estão para frente, os teus pés estão para frente, então avança. Mas avança com princípios, avança com disciplina. Todos nós precisamos responder uma pergunta que aponta para a nossa identidade, que aponta para os nossos relacionamentos e que aponta para a nossa missão. Que pergunta é essa, pastor? Queremos uma vida rápida ou melhor? Porque o mundo nos oferece uma vida rápida, mas Jesus quer te dar uma vida melhor. E uma vida melhor é uma vida construída artesanalmente. Amém? Não é uma vida feita numa esteira de uma fábrica que produz vários de forma igual. É uma vida artesanal. Algumas conquistas em nossas vidas, elas serão artesanais. Para se tornar quem você quer ser, você precisa dar um passo de cada vez. Você precisa entender a jornada. Chegar até aqui, quem me conhece, sabe que foi difícil. Fazem 30 anos que eu cheguei nessa cidade. E eu cheguei um jovem derrotado. Eu cheguei um jovem drogado. Eu cheguei um jovem que a minha família não suportava mais. E eu fui morar de favor na casa da minha tia. Morei num quarto dos fundos, fui ser ajudante de pedreiro, fui lavar ônibus ali na Carlos Pereira, não tinha uma bicicleta, nem namorada eu tinha. Até que um dia lavando ônibus, Deus falou comigo, eu estava desviado, Ele disse, você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, eu não te preparei para isso. Naquele momento eu tomei uma decisão. Claro que não foi da noite para o dia. Eu disse, eu vou parar de beber, eu vou parar de ir para a festa, eu vou começar a estudar. E eu vou chegar numa faculdade, eu vou me tornar um professor. É interessante que o meu primeiro emprego, aqui em Bacabal, foi numa empresa que reconstruiu a estrada de Lago da Pedra. Eu era apontador. E tem um tio de um irmão daqui da igreja, que ele me encontrou esses dias no supermercado, e ele disse assim, pastor, o senhor não lembra de mim? Eu digo, não, lá na estrada de Lago da Pedra, o senhor parou numa fazenda, e a gente ficou conversando, e o senhor disse assim, um dia eu ainda vou ser um professor. E eu fiquei sabendo que o senhor se tornou um professor. Eu digo, sim, porque eu tinha um sonho. E ali eu voltei, parei tudo,
selecionei amizades, selecionei lugares, comecei a estudar, voltei a estudar, que eu não tinha terminado. Terminei o ensino médio, fui fazer o magistério, foi quando eu encontrei a minha esposa. E aí nem terminei o magistério, passei no vestibular. Um ano depois ela passou, depois eu passei de novo, fiquei fazendo 2 cursos, depois passei em concursos aqui na região municipal, e depois eu passei no concurso do estado. E aí, o primeiro concurso que eu fiz do estado, eu tinha um sonho de ser professor do estado. Eu estava no 5º período de letras, escute isso. E aí veio o concurso do estado, eu disse, eu vou fazer. Meus amigos disseram, não faz, não adianta, você não vai assumir, você não é formado. Eu disse, eu vou fazer, não tem problema. Eu vou fazer para me testar. E eu fiz. E eu passei. E aí veio a chamada de títulos. E aí eu não pude assumir. Todo mundo ficou rindo da minha cara. Não te disse? Até os professores da universidade ficaram rindo da minha cara. Eu não te falei? Só para te frustrar. Eu digo, eu não estou frustrado. Eu passei. Sabe o que foi que aconteceu? Depois de 1 ano e meio, já me formando, o governador resolve, eu passei dentro das vagas, como eu não tinha o título, eu fui para excedente, fiquei primeiro excedente. 1 ano e meio depois, o governador chama os excedentes. Quem está lá? Sabe o que disseram para mim? Rapaz, tu tem sorte. Porque é assim que eles falam quando você está aqui, no lugar mais alto. Você tem sorte. Sorte é muito trabalho, sorte é muito estudo, sorte é perseverança. Amém? Estude, trabalhe, persevere. Porque, como diz o pastor Gustavo Paiva, o de repente de Deus demora a acontecer. Precisa de uma preparação. E aí, queridos, eu alcancei tudo isso. E eu percebi que eu podia ir mais longe. E percebi e inspiro pessoas a ir mais longe. Você pode ir mais longe naquilo que Deus chamou para ser. Sabe, as pessoas não vão te apoiar em tudo. A grande questão não é o que eu tenho que abrir mão. A grande questão é em que eu tenho que investir tudo. Você sabe em que você tem que investir tudo? Porque esses homens conhecidos, Steve Jobs, Messi, todos esses homens que conseguiram um topo, todos eles viveram fracassos, viveram momentos difíceis, mas não se intimidaram, não pararam. Eles adotaram a lógica do agricultor, lançaram a semente na terra, cultivaram a terra e agora estão na estação da colheita. Sabe, é muito fácil desejar a estação da colheita de alguém que já vem de longe. Você não tem o direito de querer uma colheita de alguém que há muito tempo vem semeando. Faça a sua semeadura, que um dia a sua estação de colheita vai chegar. Até lá, foco, disciplina, horário. Faça isso. Sabe, a palavra decisão, a raiz da palavra decisão é cisão, que significa cortar. Eu aprendi uma verdade muito transformadora para a minha vida. Se eu quero alcançar alguma coisa vai ter que ficar para trás. Eu vou ter que cortar. E nesse caso, subtrair não é perder. Subtrair é equilibrar. Porque você não pode chegar onde você quer com tanta bagagem. Você vai ter que tirar algumas coisas que não servem. Um alpinista, ele começa a escalada com muita bagagem, mas ele chega no topo só com uma mochilazinha nas costas e a bandeira, para ele colocar como sinal de que conquistou aquele monte. Você nunca vai chegar no topo cheio de bagagens. Você vai precisar fazer cortes. Você vai precisar editar a sua vida. Estava lendo esses dias. Tem o prêmio, o Oscar, de melhor filme, que todos os anos acontece.
Só que paralelo ao Oscar de melhor filme, acontece uma outra premiação na mesma noite, no mesmo lugar que não é mostrado. Há uma premiação para o melhor editor de filmes. Há um Oscar para o melhor ator, para o melhor produtor, mas também há um que não se mostra, para o melhor editor de filmes. O que o editor de filmes faz, queridos? Ele vai cortar tudo aquilo que não serve, que foi filmado e não serve, para que você tenha ali 1h30 de filme. É interessante porque um filme de Hollywood, ele leva cerca de 871 dias, do anúncio até o lançamento. Amém? Um filme, do anúncio ao lançamento, ele leva 871 dias. Agora, são 301 dias de pós-produção. Ou seja, o tempo depois da filmagem é muito maior para editar do que para filmar. Eles filmam muitas coisas, mas depois o editor vai ter que ir cortando, tirando. E eu imagino que é uma angústia. Eu estou ajudando pessoas a escrever, e algumas escrevem textos muito longos. Eu digo, não vai caber no capítulo, você vai ter que cortar. Não, mas não pode tirar isso. Eu digo, eu entendo, isso aí é angústia literária, mas você vai ter que tirar. Na nossa vida é assim, você vai ter que editar o filme da sua vida. Tem algumas cenas que não cabem nesse filme, você vai ter que tirar essas cenas da sua vida. Você vai ter que tirar alguns personagens da sua vida, para que fique um filme vitorioso. Quantos estão entendendo isso, queridos? Você pensa que Jesus andou com todo mundo, em todo lugar, fazendo tudo? Não. Ele tinha foco. Seus discípulos aprenderam isso. E é fácil ver uma pessoa que não tem foco. Ela começa uma coisa e não termina. Ela posta amanhã na academia, depois passa 3, 4 meses sem postar, depois ela, estou de volta. Sem foco. É melhor você não postar, criatura. Entendeu? Eu vejo, eu faço funcional, eu vejo lá todo mundo tirando foto. Tiro de vez em quando. E uma vez lá na vida está na morte. Foco. Se tem uma coisa que eu aprendi a ter, foi foco. E uma coisa que me ensinou a ter foco foi a leitura. A partir da leitura, eu passei a ter foco em todo o restante da minha vida. Eu já li centenas e centenas de livros. Eu sou apaixonado por ler livros. O lugar que eu mais frequento é a livraria. Eu sou muito apaixonado por livros. Livros físicos, livros digitais, eu leio. Tenho uma rotina, um dia muito corrido, mas sempre há, no mínimo, 1 hora de leitura por dia. Sabe, é uma expressão no meio esportivo que diz, sem dor, sem valor. Sem dor, sem valor. Seu músculo não vai crescer sem você sentir a dor. Amém? Sabe, você não vai perder peso sem sentir dor. Eu não gosto de olhar minhas fotos de 3 anos atrás, porque eu estava 13 quilos mais do que eu estou hoje. Estava feio. Hoje eu me acho mais bonito. Mas não foi fácil. Disciplina. Foco. E aí as pessoas começam a dizer assim, você está exagerando. Porque você tem foco. Alguém que vai chegar para você e diz, vamos fazer isso. Não, esse horário aqui eu já tenho que fazer. É meu foco. O pastor Elan sabe disso também. A gente sabe onde se encontrar. A gente sabe os horários que a gente está praticando os esportes. Que a gente se comunica com o outro. Isso as pessoas vão saber claramente que você está no foco. Olha, não mexa com ele nesse horário. Nesse horário ele está no foco. Ele está no treino. Ele está ralando. Ele está ali. Não adianta. Ele está estudando. Foco. Amém?
A disciplina te leva onde a motivação não chega. Você vai esperar a motivação? Amanhã você pode acordar o homem mais desanimado do mundo. Quantas vezes eu não acordo desanimado? Quantas vezes eu não acordo com preguiça? Sabe o que eu faço? Vou passar um café 5 horas da manhã. Quando é 6 horas, já estou de tênis saindo de casa, dizendo para os meus filhos, fecha o portão. Porque de fato não tem que esperar a motivação, é disciplina. Amém? Agora, se você oscila, você não pode exigir chegar num lugar tão alto, sabe? Se você mira no nada, você vai acertar todas as vezes. Mas se você mira no alvo, você vai ter que ralar, você vai ter que ter disciplina. Sabe, queridos, o próprio Davi, um homem disciplinado, ele disse, uma coisa eu pedi ao Senhor, uma coisa, e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias, até para ser um cristão legítimo, maduro, equilibrado. Você vai ter que ter disciplina, disciplina para orar, disciplina para ler a Bíblia, disciplina para jejuar. Eu a buscarei. Ele não só pediu, ele também buscou. Amém? E eu quero encerrar, queridos, falando do próprio Davi. No momento em que ele vai levar comida para os seus irmãos numa guerra. Davi não fazia parte do exército, ele era um pastor. Ele ficava cuidando das ovelhas do pai dele. Só que cuidando das ovelhas do pai dele, Davi protegia essas ovelhas. Via um leão, Davi chegava lá e lutava com o leão. Quando Davi estava num lugar sereno e as ovelhas estavam todas no pasto, ele pegava a harpa dele e começava a compor salmos. Parte dos salmos que você lê na Bíblia, Davi compôs sozinho, no campo, sem ninguém. Ei, se você não sabe viver o treinamento do campo, você não está preparado para viver o ambiente do palácio que Davi viveu. Ele soube ser fiel em cada fase da vida dele. Os irmãos dele estavam lá na guerra, e quem era um soldado tinha status. Ele era só um pastor. E o pai dele disse assim, Davi, lá em 1 Samuel capítulo 17, vai levar comida para os seus irmãos lá na batalha. Havia uma guerra dos filisteus. E Davi chega lá com as marmitas para os seus irmãos, e de repente ele olha um gigante afrontando todo mundo. Durante 40 dias aquele gigante aparecia diante do exército de Israel e dizia assim, ei, seus medrosos, covardes, não tem ninguém de vocês para me enfrentar não? E naquela época, quando havia o desafio de um soldado de um exército, com um soldado de um outro exército, quem perdesse, o exército ficava derrotado. Tinha que se render. E Davi chega lá, com as marmitas, aí ele olha o gigante afrontando, aí ele chega para um e diz, quem é esse cara aí? Vai ser Golias. Há 40 dias ele está nos afrontando, e não tem ninguém para lutar com ele? Não. Ei, me diz uma coisa, quem ganhar desse cara aí vai receber o que do rei? Rapaz, quem ganhar desse cara aí vai ter a filha do rei, vai ter terras, vai ter um bocado de coisa. Ah, é? Pô, eu vou lá. Aí levaram, logo os irmãos dele disseram assim, ei moleque, pensa que tu vai para onde? Tu é muito petulante, rapaz. Tu não é nem um soldado, tu é um pastorzinho. E Davi não deu ouvido para os seus irmãos. Chegou lá diante dos soldados, os soldados disseram, meu filho, você não tem experiência, você não é preparado. Ele disse, eu me preparei. O rei pegou e botou a armadura dele, Saul, sobre Davi. Davi ficou com aquela armadura grande, pesada. Ele disse, não, tira esse negócio de mim. Eu não preciso da armadura de ninguém. Está em você.
E se você não acredita, você não vai matar nenhum anão, imagine um gigante. Davi disse: deixa esse cara comigo, vou acabar com ele. Queridos, e Davi vem com a cabeça dele, vence aquele gigante. Como é que foi? Deus deu assim um poder para ele de instantâneo? Não. Davi veio treinando. É claro que ele foi na força do Senhor. É claro que Deus deu a ele a vitória. Mas Davi nunca deixou de se preparar para esses momentos. Davi era um homem focado. Era um homem de disciplina. Paulo era um homem focado. Paulo era um homem de disciplina. Tantos avivalistas que passaram nessa terra foram homens focados. Homens que amavam a missão. Ei, para encerrar, você ama a sua missão? Se você ama a sua missão, deixa isso estampar no teu rosto. Seja o primeiro a chegar, seja o último a sair. E depois que todo mundo sair, continue praticando, continue fazendo. Quando ninguém estiver fazendo, faça você. Quantas vezes pessoas se divertindo e eu estudando, ralando, querendo ali passar no concurso, abdicando. Sabe, queridos, isso tudo vai te dar direito a uma colheita. Continue semeando, continue vivendo uma vida de disciplina em qualquer área da sua vida. Você é o que? Um cozinheiro? Então estude tudo que você puder para ser o melhor cozinheiro. Eu sonhava em ser um palestrante, em dar aula e se tornar um grande palestrante. E eu ainda tenho esse sonho. Até hoje eu estudo para isso. Eu faço cursos, eu leio, porque eu quero ser alguém que carrega uma mensagem e saiba transmitir essa mensagem por onde for. E nisso, você vai galgando e chegando a lugares onde ninguém chega. Davi não foi procurar uma oportunidade para ele, e assim eu quero chamar já o ministério de louvor. Davi não foi procurar uma oportunidade para ser promovido. Era uma oportunidade que estava aguardando alguém treinado para promover. Davi não foi lá porque sabia que tinha uma promoção. Ele foi lá em obediência ao seu pai, foi lá levar comida para os seus irmãos, quando se deparou com uma grande oportunidade. Você não pode se preparar quando acontece uma oportunidade. Você tem que se preparar antes que ela venha, porque quando ela vier, você diz: sou eu vou ficar com essa vaga, eu vou ganhar isso aí. Amém? Se você não ganhar, pelo menos você não vai se arrepender de não ter feito o seu melhor. Amém? Que essa palavra te leve para o foco, te leve para a determinação, te leve para a sua jornada. Você que parou, continua, se levanta, anda. Parou de estudar, volta a estudar. Quer ser um médico? Estude. Quer conseguir um concurso? Estude. Seja determinado. Ninguém vai te apoiar no início. Até os teus familiares muitas das vezes não vão acreditar no teu sonho. Mas se é sonho, não desejo. Se é sonho, permaneça, mesmo com as críticas. Permaneça. Vai chegar a estação da colheita. Porque quantas vezes eu ouvi que eu não ia ser nada, que eu não ia conseguir nada. Porque de fato, os improváveis, muitas das vezes eles têm um passado que não projeta um futuro de vitória. Com isso eu encerro. Deus me deu esse conceito de improvável. Ele disse: você tem um passado que, se as pessoas conhecerem, elas não vão acreditar no futuro que eu vou te dar. E tem muita gente que ainda me vê pelo passado.
Essa semana mesmo eu estava lá no meu bairro. E toda vez que eu estou lá, eu tenho minha hora de correr lá no bairro. E eu vou correndo e eu encontro tanta gente que parou do mesmo jeito, envelhecida. Tem gente que ainda me olha pelo passado. Tem gente que no meu bairro, quando eu chego, ainda me chama de galego. E aí, galego? E aí, beleza? Tem gente que vai te olhar pelo passado. Essas pessoas, elas não vão te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, elas querem te parar. Tem gente que vai te olhar pelo presente. Elas te conhecem, elas andam com você, elas estão no mesmo time, elas estão na mesma empresa, na mesma faculdade, mas elas não acreditam que você pode ir tão longe. Mas existem homens e mulheres do futuro, aqueles que olham para você e dizem: você pode ser mais do que você é hoje. Foi assim que uma professora falou para mim, e como professor eu já falei para muitos aqui foram meus alunos. Eu acredito que você pode ser melhor, eu acredito que você pode ir mais longe. Eu digo isso para o meu filho. Hoje mesmo eu vim assistir o jogo dele. Eu disse: você pode ser melhor do que o que você foi hoje. Poucas pessoas me disseram isso. Eu convivi apenas 6 anos com meu pai. 6 anos. Eu convivi apenas 3 anos com meu pastor. Poucas pessoas me disseram isso. Eu acredito que você pode ir longe. Mas tem algumas que acreditaram. A minha mãe, minha esposa. E eu ainda não vivi os melhores dias da minha vida ainda. Esses estão sendo os melhores dias hoje. Os melhores dias ainda estão sendo construídos. Quero te dizer nessa noite, se você tiver disciplina, Deus vai vir com o favor dele sobre você, com a graça dele sobre você. Quando você menos imaginar, portas vão se abrir. Alguém vai olhar para você e vai dizer: ei, vem aqui, eu acredito em você. Vai chegar alguém que vai investir em você. Você já assistiu esses filmes? Mas não vai ser fácil. Eu me lembro de um filme onde um surfista queria surfar a maior onda do mundo. E ele chegou para o melhor surfista que já tinha conseguido essa façanha e disse: eu quero fazer isso. Aquele homem simplesmente ignorou aquele garoto para saber se ele tinha um sonho ou se ele tinha um desejo. Sabe, o primeiro obstáculo que você vai ter que enfrentar é que as pessoas vão te ignorar e você vai permanecer o mesmo. Martin Luther King disse: eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. E depois que aquele homem aceitou mentorear aquele jovem, ele disse: agora você quer surfar uma onda? Depois que você conseguir passar 5 minutos debaixo d'água, você volta aqui. E todos os dias ele treinava, e ele não sabia. Você sabe, Karate Kid, bota casaca, tira casaca, bota casaca, pinta cerca. E ele conseguiu. E ele disse: por que eu tenho que passar 5 minutos debaixo d'água? Porque é assim que você vai sobreviver quando aquela onda te derrubar. Você vai ter 5 minutos debaixo d'água. E se você não sabe suportar 5 minutos, você vai morrer. Mas se você suportar, você vai subir para surfar todas as ondas que você quiser.